frustramos quando os planos não dão certo, porque não foi colocado diante de Deus. Querido, o que você coloca diante de Deus, acontece. Deus quer uma família para si. Por isso que Ele implantou aqui na terra um homem e uma mulher e falou com eles: olha, sejam fecundos, sejam meus filhos, crescei, multiplicai e povoai essa terra e dominai sobre todas as coisas. Aí o ser humano misturou tudo. Ele achou que esse dominar ele podia fazer o que ele quisesse e excluir Deus. Pai, ó, fiquei com raiva do Senhor, o Senhor está fora, eu não quero o Senhor mais, que agora eu já sou adulto, maduro, sei o que eu vou fazer. Sabe? Se soubesse, o país não está e o mundo não está do jeito que estaria. Olha como anda o nosso mundo. Olha como anda o nosso país. Que adianta os estudos? Que adianta um monte de faculdade? Hoje tem faculdade de todas as formas, de todo jeito. Que adianta? Se Deus não tiver no controle. A Bíblia diz que feliz o homem, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Os aqueles que ouvem o Senhor. Você já parou para pensar se você ouviu Deus falando com você? Sabia que Deus tem falado através da palavra dele, através dos seus servos? Deus fala em sonho, em visão. Para Jesus nascer, como que ele nasceu, queridos? O anjo veio e falou com quem? Apareceu para quem? Falou lá com José, quem? Falou num sonho. Deus quer falar conosco. Mas nós colocamos barreiras. Nós rejeitamos a vontade de Deus. Deus traçou um plano e tem uma vontade. Eu vou mostrar para vocês aqui, passo a passo, dessa vontade de Deus. Nós é que precisamos alinhar-se a essa vontade e isso acontecer em nossa vida. O que Deus prometeu, o que Deus fez, quando Ele falou assim, haja luz. A gente não consegue fazer nada no escuro, vai machucar, vai cair, você vai machucar sua perna, você vai machucar todo e não vai resolver, precisa de luz. Quando Ele disse, haja luz, agora eu vou pôr tudo em ordem. Tudo em ordem, estava tudo desorganizado. Ele falou assim, agora eu vou colocar tudo em ordem. Vou colocar tudo agora certinho e vou colocar ordem às coisas e vou trazer um povo para mim. Amém? Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora que esteja diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como eles chamariam. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então Adão pôs os nomes a todo gado e aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse diante dele. Então o Senhor fez cair um sono e este adormeceu. Então tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. Que bênção, né? Cirurgia. Só Deus. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora é osso do meu osso e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, o seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e são ambos uma só carne. Assim Deus iniciou uma família. Assim Deus trouxe um homem e uma mulher e iniciou uma família. Tudo esses dois vieram, toda a raça humana. Toda a raça humana teve um início, foi aqui em Adão e Eva. Vontade de Deus. Ela se tornou mãe de todos os seres viventes. Estava ali na bênção com Deus, caminhando com Deus, tendo todas as coisas, tendo o Senhor como pai, como conselheiro, como amigo. Todos os dias se encontravam, todos os dias estavam ali, trocavam experiências, conversas. Fico imaginando Deus, Adão pedindo a Deus: Senhor, me ensina mais.
Me dá capacidade de entender todas as coisas. Dar só o nome dos animais é pouco, eu quero fazer mais. Ele estava empenhado ali, caminhando com Deus. Tudo em harmonia. Um dia o filho desobedece o pai. Um dia essa família desobedece. Deus não destruiu. Deus falou, agora vocês vão aprender a lavrar, a caminhar com seus próprios pés, capacitarei vocês e vocês dão continuidade. Mas já começava aqui, já não obedecer a Deus, já distanciar da vontade de Deus. Mas Deus estava com o seu propósito, não mudaria o seu propósito. Ali houve uma ação maligna que veio intervir para destruir as coisas de Deus. Quando acontecer coisas na vida de vocês, entenda, tem um que é contrário às coisas de Deus, tem um inimigo que é contrário, não tem como fugir disso, mas é muito mais espiritual do que natural. Muitas vezes culpamos as pessoas, culpamos a sociedade, culpamos homens e mulheres, e muitas vezes não é isso, é a ação do inimigo sobre a vida dessas pessoas. Mas por que acontece isso? Porque um dia deixa de escutar o que Deus está falando. Deus quer te entregar e te dar uma bênção e um mover na sua vida e caminhar com você, e você não quer ouvir Deus, mas quer ouvir o conselho do outro, quer ouvir o conselho do amigo. A Bíblia diz que é para a gente ouvir os nossos pais. O Senhor nos deu pai terreno para isso, para nós ouvirmos. Melhor ainda quando os nossos pais estão na presença de Deus. Quando os nossos pais, esta família está diante de Deus. Infelizmente não estão todas as famílias diante de Deus, querido. Não estão. Se você perguntar uma história simples dessa, para muitas crianças aí fora, eles vão rir. Eu não sei disso não, eu sei caçar Pokémon. Eu sei computador, eu sei tudo. Mas não sabe uma história simples dessa. Não, meu pai é isso, meu pai é aquilo, falou que eu vim disso, que eu vim daquilo, que eu vim não sei de onde, que foi um ET. Agora pergunta a criança que é ensinada no caminho, não desvia dele. Pergunta para qualquer criança. Qualquer um aqui, ó, Filipinho, Davizinho, Teté, eles vão te responder na ponta da língua. Coisas simples, mas que no mundo espiritual tem um peso assustador, que muitos não conhecem. Conversando com adultos, queridos, eles trocaram as coisas todas. Trocaram. A Noé descobriu até o Brasil. Não trocaram. Acham que conhecem a história. Quando eu conheço a palavra, essa palavra não sai de mim. Quando eu busco essa palavra vem no momento oportuno, vem no momento certo. Então quando você estiver com problema, busca o Senhor. Senta como casal, senta como família. Porque depois nós vamos ter que ensinar ali. Como você vai ensinar sem ter essa condição? Eva foi uma mãe 100%? Adão foi um pai 100%? Não. Porque desobedeceram ao Senhor, num simples ato, desobedeceram ao Senhor e trouxe problemas já para uma família. Então muitas das vezes você traz problemas para dentro da sua casa, para dentro da sua família, e pior ainda, quando você traz problemas para dentro de você. Quando você começa a achar que você é incapaz, quando você começa a achar que você é a pior pessoa dessa terra, quando você começa a achar que você não deveria nem ter nascido. Está vendo a guerra que onde começa? E aí você vai para psicólogo, vai para onde você quiser, que vai resolver seu problema, porque o seu problema não é com homens, o seu problema é com Deus, o seu problema é você voltar para Deus e entender dessa criação, desse amor assustador do Senhor, que poupou, só que tem que não souberam criar seus filhos. Então, queridos, vocês possam cada dia ser agradecidos a Deus pela família que o Senhor tem te dado. Agradecer a Deus pelo que tem feito por você. Tem feito por você e tem te entregado, tem te dado. Há um propósito nisso. Nós estamos aqui, há um propósito. Nasce menino todo dia, há um propósito. E o propósito foi lá, crescei-vos e multiplicai-vos, e enchei-vos e povoai a terra. Esse propósito não foi do homem, foi de Deus. Foi de Deus. Deus deixou isso para a bênção do casal. Deixou o sexo para a bênção do casal. A conversa, tudo que
acontece é para bênção. E nós muitas vezes colocamos empecilho. A mulher coloca empecilho, o homem coloca empecilho. Quando vier um empecilho verdadeiramente, como é que vai ser? Quando vier uma fatalidade, quando vier uma doença, como que vai ser? Então aproveita com tudo que o Senhor tem dado a cada um de vocês, amém? Para que vocês participem de mais apresentação de criança, para que vocês venham em família. Comece a orar ao Senhor para que vocês venham em família, para que entre na igreja em família. Quanta coisa vai mudar no mundo espiritual, quanta coisa vai mudar na sua vida, quanta coisa vai mudar na sua casa, quando nós caminhamos sob a direção do Espírito, sob a direção de Deus. O próprio Jesus deixou esse ensinamento e nós muitas vezes não queremos. Ele caminhava com a direção do Pai. Ele não fazia nada sem buscar ao Pai. Tudo o que ele fez foi a direção do Pai. Comece a pensar nisso. A vontade de Deus para a vida de cada um de vocês. A vontade de Deus para cada um nessa terra. Você acha que é da vontade de Deus uma pessoa morar debaixo de uma ponte? Que é da vontade de Deus uma pessoa não ter uma casa? Não. Mas vai lá aquela pessoa e leva Deus para ele. Muitos vão sentar e discutir a Bíblia com você. Aí quando você vai falar assim, então vamos buscar Deus. Não, isso aí é outra parte. Fica na sua, eu fico na minha. Eu gosto de viver assim, eu quero pagar assim. Eu virei para um homem e falei assim, mas você tem 10 anos que está na rua, você quer mudar de vida? Você quer mudar, eu vou te ajudar. Já vou começar arrumando um emprego para você. Ele falou comigo, Priscila, eu detesto ficar preso às pessoas. Por isso que eu moro na rua, eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. Então não culpa Deus. E muitas das vezes nós ficamos com dó, tadinho, não teve uma oportunidade na vida. Teve, muitos teve, querido. Eu participei de muitos evangelismos e todos tiveram oportunidade. A maioria que mora na rua tiveram casa. Perderam tudo para jogos, perderam tudo para as noitadas, perderam para um monte de coisa. A mulher cansou, foi embora. Os filhos cansou, foi embora. Eu conheço um rapaz muito rico, riquíssimo. Querido, o pai dele é dono da metade de Minas Gerais. Ele é um andarilho. Nem encontrei com ele, já conversei com ele, tem muitos anos que eu não vejo. Mas eu encontrava com ele, eu via, eu abençoava, falava com ele. Um rapaz estudado, culto. Morava na rua. Fizeram de tudo. Está vendo que muitas vezes, querido, nós amamos as pessoas pelo que elas têm. Então, um conselho, eu também sou pai. Pai, não dá tudo que seu filho quer, não. Esse menino tinha tudo que ele pediu, o pai dava. Tudo, proteção e dinheiro e condição e tudo. Esqueceu de ensinar o caminho. Esqueceu do que está escrito lá, Provérbios 22:6. Fez tudo, menos aquilo ali. Se você fizer aquilo para o seu filho, você não tem condição de dar nada para o seu filho, mas se você entrega ele na presença de Deus, ensina ele o caminho, ele guarda esse caminho. Ele pode andar por onde ele for. Depois ele volta para esse caminho de novo. Puxa vida, eu preciso de Deus. Assim não foi com o filho pródigo. Pegou toda a herança. Quando acabou a herança, o que ele teve que fazer? Não, eu estou comendo comida de porco, eu vou voltar para meu pai. Nem que eu volte lá como servo dele. Quando o filho voltou, o pai o recebeu como servo? Não. Querido, quando você busca Deus de verdade, Ele não vai te receber você como um escravo. Ele vai te receber você como filho, como filha dele. Amém? Amém. Não seja agradecido ao Senhor. Então nós, pais, vamos ajudar nossos filhos, vamos orar e interceder por eles, vamos ajudar no que a gente puder, mas ensinar a eles caminharem. Ensinar a eles caminharem. Alguns aqui eu tive a oportunidade de conversar. Uns são mais abertos, outros são mais fechados, mas quando a gente ouve umas histórias, aquilo grave e abençoa as nossas vidas. Um dia eu conversando com uma lá, ele falou comigo assim: meu pai me ensinou a ser homem. Eu falei: o que
que ele ficou tirado com isso, viu, seu Márcio? Ele é muito tirado. Ele se acha. Mas glória a Deus. Mas seu Márcio, como um pai, ensinou dentro da condição que Deus o deu. Condicionou e ensinou eles a caminhar. Falou, é assim que caminha, meu filho. Papai, mas um carrinho aí e tal, vou fazer 18 anos. Tá, então você vai lá trabalhar comigo. Vem cá, vou te ensinar um ofício. Então, queridos, a gente incentiva os nossos filhos, a gente dá a vara para ele pescar. Tem pai que compra um peixe, compra a ilha, compra tudo para o filho, está errado. Sabe o que Deus fez aqui com Adão e Eva? Se eles tivessem caminhado com o Senhor, a facilidade que seria, mas Deus não ia dar moleza. Adão errava, os filhos de Adão erravam, ele ia corrigir. Quando teve esse erro espiritual que ia trazer um problema para a raça humana, Deus teve que intervir. Porque nós temos a tendência, quando conhecemos o bem e o mal, a nossa tendência é mais para o mal do que para o bem. Nós podemos fazer o bem, mas não fazemos o bem. Fazemos o mal. Aquilo parece que atrai, aquilo chama atenção. Então Deus falou assim, não, então tá, não vou acabar com vocês, não vou cortar vocês do couro, mas vocês vão ter que trabalhar. Você, mulher, vai ter que dar à luz a filhos. Você, homem, vai ter que trabalhar com o suor do teu rosto. E assim vocês vão ensinar de geração em geração. É assim que tem que ser. Para que tenha alegria, para que tenha graça, para que tenha paz na família. É tudo vontade de Deus. É o propósito de Deus. E o Senhor sempre vai manter esse propósito. Nós querendo ou não. Porque hoje tem pai que já ensina o filho, deixa esse negócio de família, não. Você vai caçar problema, não casa não. Junta. Se não der problema nenhum, continua. Esse é o propósito de Deus? O propósito de Deus não foi esse. Deixará o homem pai e mãe, renunciar sua mulher, serão dois numa só carne, serão uma outra família, para que o que? Se multiplique as famílias na terra, para que o que? Se cumpra a palavra de Deus, essa vontade de Deus, quer o ser humano queira ou não. Ah, que nós vamos fazer aquilo, fazer aquilo outro. Vai continuar multiplicando, porque é dádiva de Deus. Dádiva de Deus. Deus capacitou o homem para, bom, 2 está bom, 3 está bom, 4 está bom, cada um dentro da sua condição. Mas cumprir a vontade de Deus. O que a raça humana fez, querido? Começou aqui, ó, em Adão e Eva, se corrompeu. Os irmãos já não se davam bem, já se estranharam. Está vendo como é que o mal prevalece muito mais do que o bem? Um queria fazer o bem, o outro falou assim, você não vai fazer o bem não, que eu vou te destruir. Então nós temos que mudar essa metodologia, nós temos que ensinar os nossos filhos perante a palavra, perante as coisas de Deus. Nós temos que deixar de ser religiosos e ser praticantes da palavra de Deus. Se todos nós formos praticantes da palavra de Deus, se muda a história nessa terra. Se muda tudo nessa terra, amém? E é o seguinte, todo mundo participa, amém? Eu não vou ficar falando sozinho aqui não, eu gosto que os irmãos participam mesmo, porque isso é bênção. Amém? Amém. O Marcos hoje está com nós aqui também, né, Marcos? O filho que dá trabalho para Deus, mas está aí, ó. Não é, Marcos? Está aí. Está aí. Pastor, posso vir no culto hoje? Pode. Pastor, eu estava lá, mas eu estava doido para vir para o culto. Pode. Porque ele sabe que quem vai corrigir ele não sou eu, quem vai corrigir ele é Deus. Está vendo, né? Os filhos que a gente tem, quase a minha idade é filho. Quase a minha idade é filho dele aqui. Não é só dar ouvidos ao Senhor. Aqui o Espírito diz. Se nós formos aqui, queridos, contar e contar mais histórias e contar o que a palavra de Deus diz, quanta coisa maravilhosa tem. Quanta coisa maravilhosa. E uma delas, quando iniciou, foi assim, ó, com essa criação, com esse casal, e esse casal corrompeu, e a terra corrompeu, e as outras famílias corromperam. Mas o propósito de Deus, a vontade de Deus de ter um povo para si, permaneceu vivo, permaneceu no coração de Deus, permaneceu na vontade de Deus. Gênesis capítulo 6.
Versículo 11. A terra toda se corrompeu. Pesou no coração de Deus. E Deus falou assim: eu vou acabar com esse povo. Mas se ele terminasse tudo ali, alguém se ia gloriar. O inimigo ia se gloriar. Nem ele conseguiu cuidar da criação dele. O propósito de Deus, ninguém sabe. Ninguém conhece Deus. Ninguém nunca viu a Deus, a não ser aquele que veio de Deus, a não ser aquele que obedece a palavra de Deus. Pela fé o conhece. Amém? Amém. Versículo 11. Gênesis 6, versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Abandonaram, não quiseram mais nada com o Pai Celestial, não quiseram mais nada com a vida com Deus. E Deus olhou para essa imensa terra que Ele criou, e todo dia Ele via tudo que os povos e as famílias faziam, como vê até hoje. E no meio disso tudo, Ele viu uma família que o honrava. Então não tem desculpa, querido. Deus olhou para essa terra, já tinha milhares e milhares de pessoas. Ele viu Noé, aquele homem diferente. Aquele homem não está se corrompendo. Aquele homem educa seus filhos dentro da palavra, educa sua casa dentro da palavra. Aí Deus olhou para aquele homem e disse: eu vou purificar todas as coisas, mas eu mantenho o meu propósito na vida desse homem. Está vendo o cuidado de Deus em guardar? Então muitas das vezes, querido, nós não olhamos esse texto como devemos olhar. Muitas das vezes caminhamos na terra sem Deus. Temos todas as oportunidades de vir para o Senhor. Não tem aquela desculpa como muitos dizem: Deus não olha para mim. Ele viu Noé no meio da multidão. Quando você busca o Senhor, quando você leva as coisas diante de Deus, Ele te vê. E como um Pai amoroso, Ele te ouve. Ele te ouve e faz acontecer na sua vida. Que surpreende até as outras pessoas, outras famílias. Então você tem que observar as nuances que a palavra traz. Pessoas de Deus não disse: olha, o propósito é ir por água abaixo. Hoje, do jeito que anda todas as coisas, Deus vê cada um de nós. E tem um propósito para a vida e para a família de cada um de nós. Basta você ouvir. Basta você se voltar para o Senhor, entender a vontade dEle. O que Deus fez com Noé? Deus fez uma aliança com Noé. Deus olhou para Noé e falou: Noé, eu vou fazer uma aliança com você. Você quer? Você tem disposição? Ele aceitou. Ele aceitou o desafio. Ele aceitou ali o que Deus falou com ele. Deus, é seu, Senhor. Ele foi o único justo que eu achei nessa terra. Foi a única família que ainda colocou no meu nome, que ainda sacrifica em meu nome. Sacrificamos por tantas coisas, tanta coisa que nós sacrificamos. Como a gente fala, né, Malá? Eu faço daquilo pro coração. Faço coisas comuns. Imagina você dar o seu ser, a sua vontade, tudo, Senhor, seja de acordo com o que o Senhor quer. Faça a vontade do Senhor na minha vida. Se é uma entrega verdadeira, como nós seríamos diferentes? Como nós seríamos diferentes? Então tem textos maravilhosos que ensinam tudo isso aqui dentro dessa palavra. O relacionamento seria outro. O relacionamento entre os povos, entre as famílias, na sociedade seria outro. Deus firmou uma aliança com Noé para manter vivo a família, para manter vivo os filhos.
os netos, para manter vivo uma nação, um povo. Noé cumpriu. E continuou povoando a terra. E continuou crescendo. Seus filhos, casou com os filhos, entraram 8 na arca, vocês lembram? E tiveram filhos, aí foi crescendo. Foi crescendo diante do Senhor, foi crescendo na vontade do Senhor, firmado no propósito de Deus. Desde a antiguidade, Deus guarda o bem mais precioso: família. Família. Amém? Família. Deus guarda o homem, a mulher, a família. Gênesis capítulo 6, vamos acima aí no versículo 9 e 10. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Único na geração toda. Noé andava com Deus, está vendo? O importante do pai, da mãe, de uma família andar com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Disso tudo aqui, com as noras que entraram na arca, quando saíram, abaixou as águas de luz e saíram, se povoou toda a terra. Manteve-se a vontade do Senhor. Agora, quando eu sou rebelde, quando eu sou desobediente, como a vontade de Deus vai se cumprir na minha vida? Como a vontade de Deus vai se cumprir nos meus filhos? Como a vontade de Deus vai se cumprir na minha vida, se eu não estou verdadeiramente obediente ao Senhor? Se eu não estou verdadeiramente me colocando na presença de Deus? Passou-se o tempo, e o povo se rebelou contra Deus de novo, e desobedeceu a Deus de novo, e não cumpriu a vontade de Deus de novo. E os povos se misturaram, e virou uma bagunça. Aí Deus, eu tenho povo para mim. Eu não criei um homem e mulher para deixar eles aí, à vontade. Deixa a vida me levar. Não. Um povo que sabe o que está fazendo, um povo que tem uma responsabilidade, um povo que conhece um Deus Pai, um Deus soberano, um paizão. Ele vai fazer uma aliança com Abraão. Abraão, eu quero um povo. Esse povo se corrompeu. Sai do meio da tua parentela, pega a tua mulher, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te entregar, e uma nação e um povo que honre o meu nome, que glorifique o meu nome, que sejam agradecidos pelos feitos que eu tenho feito desde a antiguidade, desde o dia que eu disse, haja, aconteça. Gênesis capítulo 12, logo à frente aí. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz assim o texto, vamos confirmar o texto. Ora, amém? Amém. Ora, o Senhor disse a Abrão, até então ele chamava Abrão, depois Deus trocou o nome dele para Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, um chamado de Deus. Muitas vezes, Deus nos chama, e nós não entendemos que as coisas de Deus é espiritual. De repente Deus nos chama, nós somos filhos, estamos na tutoriedade dos nossos pais terrenos, e Deus nos chama para uma obra para a nossa família, para a família das outras pessoas, e nós não cumprimos, não ouvimos o Espírito de Deus. Não ouvimos. Olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. Olha, sai do meio da tua parentela, para vir operar. Porque muitas das vezes, querido, quando nós estamos muito em grupo de família, há muita proteção, há muita coisa comum, isso é normal do homem, do ser humano, do pai, da mãe.